E o Luiz Henrique, treinador do PSG, se tornou bicampeão da Champions League, né, levando, o time de Paris ao seu primeiro campeonato da Champions League. E fica aí no vídeo que eu vou te falar mais um pouquinho sobre essa história emocionante, principalmente na carreira do treinador espanhol. Fala galera, sejam todos bem-vindos aí ao canal Fala Pouco, né? No último sábado agora tivemos a final da Champions League com o PSG e a Inter de Milão. A Inter de Milão vinha embalada principalmente pela semifinal contra o Barcelona e tinha uma grande expectativa sobre o time. Eu, inclusive, achava talvez que a Inter poderia ser realmente campeã, mas o que nós vimos na final foi um baile do PSG, com um resultado final de 5-0, indiscutível. A Inter praticamente não jogou bola. eh, e o time francês fez por merecer, foi campeão, seu primeiro campeonato. E depois de tanto tempo, tanto investimento, com o grupo Qatar por trás disso, né, mesmo tendo estrelas de nível mundial como Neymar, Messi, Mbappé, depois com a chegada do treinador espanhol, Luiz Henrique, a gente vê que o futebol não é feito apenas de nomes, né? Lógico que o PSG hoje ele tem grandes jogadores, tem um grande investimento, uma das maiores folhas salariais que tem da Europa, é um dos times que mais contratam e mais investe em jogadores, na compra de jogadores. Porém, mudou-se o perfil de tipo de contratação com a chegada do Luiz Henrique, né? Priorizou-se a qualidade, mas também o ambiente e o estilo de jogo, o padrão, o respeito, a disciplina tática e até a disciplina fora de campo, né? Com a saída de alguns jogadores, principalmente, por exemplo, como o Neymar, mas principalmente o Mbappé, que tinha o desejo de se transferir para o Real Madrid. A gente vê o crescimento nos últimos 2 anos, desde que o Luiz Henrique chegou. O time jogando um futebol melhor, sendo mais consistente, com jogadores com um pouco menos de renome, mas conseguindo atingir os seus objetivos, seja a nível nacional, ganhando Copa, Liga, mas também o seu grande objetivo, que era ser campeão da Champions League. E agora vai estar no próximo Mundial e vai ter a oportunidade de entrar na Copa do Mundo de Clubes, que começa agora em junho. Uma outra parte importante desse vídeo, que não pode deixar ser passado em branco ou diminuído, é a questão do Luiz Henrique. Primeiro, se a gente for analisar a performance dele como treinador. E um outro ponto que nós temos que salientar e reforçar e valorizar é a questão do Luiz Henrique, né? Seja ele como treinador, que é um treinador que começou de uma forma muito boa no Barcelona, depois teve passagens por outros clubes, até pela seleção espanhola, e nos últimos 2 anos assumiu o PSG e de uma forma com o seu modelo de trabalho, o seu modelo de pensar e de gerir o grupo, que é uma forma mais direta, uma forma mais franca, e que ele valoriza o grupo, valoriza o respeito entre os jogadores. E isso acabou diminuindo o espaço para grandes figuras do futebol mundial, sendo que o clube tem condições de contratar. Luiz Henrique, por conhecer muito bem também a questão tática, conhecer os seus adversários, como o próprio Barcelona, por ter passado pelo clube tanto como jogador como treinador, ele consegue talvez enxergar melhor do que outros treinadores hoje. E ele consiga entender quais são, de fato, os principais pontos positivos para poder, lógico, armar um sistema que possa neutralizá-los. Mas acredito que das principais características do Luiz Henrique como treinador é justamente de enxergar os pontos frágeis dos adversários e explorá-los, né? Tem entrevista recente ele antes de enfrentar o Barcelona, explicando como ele imagina que ele teria o espaço para poder entrar na defesa, para poder dominar o time adversário. Então isso mostra que o conhecimento tático, técnico dele é muito alto, muito elevado, acredito até acima da média.
Lógico que a gente não pode ficar só falando porque ele foi campeão agora. E um ponto que é extremamente importante, sensível e até ao mesmo tempo, assim, ele é, de certa forma, emocionante, foi a questão de vida que o Luiz Henrique passou. Infelizmente, ele teve uma filha que ele perdeu por câncer. Mas uma das lembranças mais felizes que ele tinha até então com essa filha foi na final da Champions League em 2015, no mesmo estádio aonde ele foi campeão pelo Barcelona, e tem aquela imagem icônica dele com a filha no campo, com a bandeira do Barcelona, da Catalunha, e eles comemorando a vitória. E questionado recentemente, antes da final, ele mostra uma questão de entendimento, de visão, de clareza de vida, que talvez esteja muito além da nossa percepção, das nossas condições de entender, né? Como é difícil para os pais, né? Não é o caminho natural da vida, mas ele mesmo tendo todos esses obstáculos, ele conseguiu voltar ao palco, que é onde trouxe para ele grandes felicidades, e com certeza uma emoção muito grande, por ser uma das, talvez, das grandes memórias que ele tenha com a filha dele, enquanto treinador, lógico, da vida particular dele deve ter tido outras também, e foi muito emocionante também a homenagem que a torcida do PSG fez para o treinador, colocando a bandeira, aquela imagem da final de 2015, né, transportando ela durante o jogo, na final contra a Inter de Milão, a mesma imagem com a filha dele e ele, mas com as bandeiras, com os uniformes de PSG. Então, assim, além do grande profissional, a gente entende que o grande ser humano, por tudo que ele passou, ele deve ser exaltado, sim. O trabalho dele continua no PSG, ele está sempre tentando melhorar o PSG, e ele mostra que futebol, mesmo para grandes super equipes como talvez o City, Newcastle, entre outros clubes que têm um poder de investimento absurdo, que não adianta pensar talvez somente em grandes nomes. Lógico que isso ajuda, traz uma visibilidade muito grande para o clube, e se o jogador estiver disposto a compartilhar e se dedicar ao projeto, com certeza ajuda também. Mas é melhor ter jogadores com talvez menos expressão no futebol mundial, mas que tenham uma consistência, uma qualidade grande e até um teto de crescimento diferente de grandes estrelas, como o próprio Neymar, que passou por lá, que infelizmente hoje a gente vê na situação dele, demonstra já um certo desinteresse. E isso talvez, eu enxergando, é um grande mérito que o Luiz Henrique tem de saber trabalhar muito bem o grupo, né? Então, parabéns ao PSG, parabéns ao Luiz Henrique, e que ele e a família dele, né, imagina a emoção que eles tiveram de poder estar de volta a esse palco e sair novamente vencedor, reviver as memórias, as boas lembranças dele com a filha, a família, e com certeza foi merecido. O placar foi um pouco elástico, né? Mas entendo que foi merecido. O PSG jogou muito melhor. A Inter praticamente não jogou durante o seu período em campo. E parabéns, PSG. E vamos ver, vamos aguardar aí como vai ser o comportamento dessa equipe, como ela vai ser, se ela vai ser modificada ou não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês que acompanharam até o final, curtam, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, muito importante, o canal ainda é novo.